Brasil avança. Milhões de pessoas subiram para a chamada classe C, a desigualdade social vem sendo reduzida, assim como o índice de mortalidade infantil. Mas a educação permanece uma pedra no sapato dos governantes. Quase a metade dos adultos brasileiros não completam o ensino fundamental. Para conversar sobre esse tema, Cidadania convidou o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, e a professora da Universidade de Brasília, Stella Bortoni. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Professora, por que esse padrão de que os adultos até 25 anos de idade não completam o ensino fundamental? Isso tem alguma relação a ver com a crescente urbanização do país, no seu modo de ver? Tem. Nós não podemos esquecer nossas raízes históricas, não. A nossa baixa escolaridade, os nossos índices de analfabetismo nos acompanham nesse meio milênio de história do Brasil. Meados do século passado, 1950, 50% da população brasileira era analfabeta. Melhorou um pouco? Melhorou um pouco. Mas o problema da nossa escola, o problema da qualidade da educação que nós dispensamos aos nossos jovens e, posteriormente, aos adultos que chegam à idade adulta sem escolaridade, essa questão da qualidade da educação é gravíssima. Eu fico muito feliz que a mídia esteja se ocupando dessa questão, porque a sociedade brasileira precisa tomar um choque de realidade. A nossa educação é muito ruim, é de baixa qualidade. Temos de melhorar? É claro que temos de melhorar. Nós não podemos apenas nos entristecer diante desse processo, não. Esse é um processo que desafia os governos em todas as esferas, mas principalmente tem que desafiar a sociedade brasileira. Nós temos de melhorar essa nossa qualidade de ensino. Senador, quando se pensava ainda naquele Brasil agrário, onde a maioria das pessoas, ou pelo menos um contingente percentualmente significativo, morava ainda nas zonas rurais, atividade de extrativista, atividade agrícola, plantio e cultura de sobrevivência, se costumava em pensar em braços para o trabalho, para a agricultura, as pessoas tinham muito mais filhos, né? E isso tudo mudou com uma realidade a realidade hoje até é assustadora, porque nós vemos uma urbanização crescente do país, mas a educação continua como um desafio, no sentido em que aos 25 anos de idade, 49,3% dos brasileiros não tenham concluído o ensino fundamental. Isso não quer dizer nem que aqueles que concluíram também sejam alfabetizados do ponto de vista funcional, ou seja, entendam, sejam capazes de escrever um bilhete com um pequeno recado. Por quê? Quais são as causas? Claro que a causa não é uma só, mas que causas o senhor identificaria para isso? Duas. São duas apenas. Uma é que, por alguma razão, na formação da mente do Brasil, como o Brasil pensa, a educação não é importante. O importante é a conta bancária, o tamanho do carro, onde passa as férias. Você vê, aqui ninguém é elogiado por ser filósofo. Não é? Aliás, às vezes trata até como lunático, quem é muito instruído, a não ser que tenha dinheiro. Excêntrico. Então, excêntrico. É uma coisa da cultura brasileira. E outro que somos um país desigual. Na verdade, temos duas castas. E tudo que é de cima a gente resolve. Saúde, transporte, moradia, água, esgoto. O que é de baixo a gente abandona. Educação também. Resolveram, até certo ponto, a educação dos ricos, abandonaram a educação dos pobres. Tanto que, quando poucos iam à escola, a escola era boa. A escola pública era boa, porque poucos estudavam. Quando as massas entraram na escola, o governo disse, abandonemos a escola pública e vamos dar incentivo para os pais pagarem a escola privada e descontarem isso do imposto de renda. São duas causas. Posso botar uma opção de outras, mas essas são as fundamentais. Agora, isso deu para o Brasil ir funcionando, porque você mesmo lembrou. Bastava braço forte para o escravo. O escravo vinha da África, nunca tinha visto uma enxada. A enxada não existia na África. Chegava aqui, você entregava a enxada e ele começava a trabalhar. No século XX, já não era mais o braço, era mão de obra. Precisava de habilidade para ser um soldador, por exemplo.
Hoje não é mais nem habilidade manual. Hoje é com o dedo. A gente saiu do braço para a mão, agora é o dedo, porque as máquinas ficaram inteligentes. E as máquinas inteligentes exigem pessoas com formação. Um dos projetos que estão em andamento aqui no Congresso Nacional prevê que o aluno do ensino fundamental tenha uma atenção mais diferenciada. Ou seja, principalmente nas grandes cidades, o número de alunos por sala, por professor, seria do ensino fundamental, que o professor é apenas um, ultrapassaria muito o desejável, que é colocado em um dos projetos de lei como sendo de 25 alunos por sala de aula. Ocorre que isso na zona rural, em alguns locais do Nordeste, Norte, Nordeste, não teria grandes problemas, mas que nas grandes metrópoles e nas regiões mais povoadas haveria a necessidade imediata de construção de 17 mil salas de aula. Já isso demandando recurso, demandando, enfim. E no foco disso tudo seria a atenção mais individualizada do professor. Primeira pergunta, qual o número ideal de alunos por sala de aula por professor? Segunda pergunta, o que vocês acham, qual o pensamento que vocês têm a respeito de como poderiam as autoridades, o governo, sobretudo, manejar isso no sentido de oferecer um ensino melhor do que o de hoje? A nossa média, ela não é muito superior à de outros países, onde os índices e o aproveitamento é muito melhor. O ideal, os pesquisadores indicam esse número de 25, né? Mas a nossa média, embora haja em algumas áreas metropolitanas, como você falou, haja um número muito superior, o que deixa o professor extremamente cansado, é difícil lidar assim. Mas a nossa média não é muito superior à de outros países. No entanto, o que nós temos que prestar atenção, eu volto a uma posição do professor Cristóvão. Ele falou, nós temos dois tipos de educação. Nós temos uma educação para os pobres, nós temos uma educação para os ricos. Ou seja, uma educação da iniciativa privada e uma educação pública. Porque na iniciativa privada as turmas vão ser menores. E se forem maiores, haverá mais apoio para o professor, certo? O que não se pode é tratar a escola pública sem essa assistência que garanta que as crianças, os jovens, os adultos que estão lá estejam efetivamente recebendo uma boa educação. Para começar do mais óbvio, que é o número de horas-aula que essas nossas crianças têm por ano. Existe uma lei também. A lei está aí, prevê o número de 200 dias, etc. É incrível como isso não é respeitado. Há muitos eventos, há muitas circunstâncias que fazem com que a escola suspenda a aula. Ou então, o professor que não vai, não tem quem substitua, etc. Bem, então já entramos, às vezes, há um estudo recente que diz que há médias em algumas áreas de 1h30 de aula por dia. Isso quer dizer, de aula ali, oficialmente, aquela é a aula. Depois, quando você vai pensar dentro da sala de aula, qual foi o aproveitamento, certo? 1h30 por dia. Nós falamos em turno escolar, um turno matutino, um turno vespertino, um turno noturno. Mas o turno dura de 3 a 4 horas. Normal. Mas, efetivamente, quando se vai avaliar, os alunos de trabalho pedagógico houve menos de 2 horas por dia. Isso é pouco, isso é mínimo. Nenhum país que rompeu com essa barreira da qualidade da educação e que agora se encontram no topo dos rankings internacionais, nenhum trabalhou desse jeito, com esse mínimo de tempo para dar aula. Depois, além do que, o trabalho pedagógico, depois que está lá em sala de aula, está instalado, tem de haver clima disciplinar, quer dizer, é preciso que haja um clima disciplinar favorável e depois é que haja um trabalho pedagógico efetivo.
E incentiva óbvio, a formação não é, do Paulo? professor. Não é, professor? É o óbvio. As crianças vão para a escola para quê? Para estudar, para aprender. É o óbvio. Parece que a gente está aqui falando, perdendo tempo, falando coisas óbvias. Deixa eu dizer de outra maneira isso, mas o mesmo. O problema não é a quantidade de alunos em sala de aula. O problema é a quantidade de alunos que fazem de conta que estão na sala de aula, mas não estão na sala de aula. Não estão primeiro porque não tem aula. Se você tira greve, reuniões, feriados, não tem aula. Se você tira os alunos que vão até às 10, comem a merenda e vão embora para casa. Muitas escolas do Brasil são um restaurante mirim. São depósitos de crianças. Eu não vou dizer, então, é um pouco, mas vão para comer e pronto. Tem que comer? Tem mas não precisa. A escola não é só para isso. Então, esse é o problema. De qualquer maneira, eu acho que mais de 30 alunos no ensino fundamental e mesmo no ensino médio, o professor não pode dar atenção devida. O que é preciso fazer? Aí você falou 17 mil salas de aula. Gente, dizer que 17 mil salas de aula é difícil fazer no Brasil. Difícil é fazer um trem-bala, que essa presidenta quer fazer de qualquer maneira. Difícil fazer uma Copa, fazer Olimpíadas. Também acho. É uma vergonha dizer que 17 mil salas de aula é difícil. E contratar mais 30 mil, 50 mil professores. Só um detalhe. Agora, o que fazer? Eu só vejo uma saída, federalizar a educação de base. Educação tem que ser uma responsabilidade da nação, do país, da União, do governo federal. Enquanto a educação das crianças estiver nos ombros dos prefeitos, primeiro, ela não vai ser boa, porque eles não têm dinheiro. E segundo, vai ser muito desigual, porque tem cidade rica e cidade pobre. Tem que federalizar, fazer com a educação, que a gente já fez com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica, com a Polícia Federal, um padrão nacional em que todas as escolas sejam boas. Todas sejam boas. Não é o padrão de todas ruins. Um país não é sério enquanto existir um menino que, ao nascer, a gente sabe que vai para uma escola boa e outro que a gente sabe que vai para uma escola ruim. Um país só é decente quando não tem desigualdade escolar no acesso. Uns são melhores que outros, mas no acesso igual. O filho do pobre tem que estudar na mesma escola do filho do rico. Eu vou repetir, porque ninguém acredita que isso é possível, nem os pobres. O filho do pobre tem que estudar numa escola igual ao filho do rico. Enquanto não fizermos isso, nós não somos um país nem decente pela desigualdade e nem eficiente pelo desprezo de milhões e milhões de crianças que podiam fazer um grande curso, virar um cientista e não aprendem. Os 50% que não terminam o ensino fundamental. Vocês já pensaram se Niemeyer não tivesse entrado na escola? O seu talento não teria se realizado. Professora, a senhora tinha um raciocínio concluído. Quando o professor Cristóvão falava nisso, que não é exatamente, o foco não precisa ser exatamente o número de alunos. Apesar de que eu sempre faço uma ressalva, eu sou professora, eu sei que o professor, com muito aluno, ele se sobrecarrega demais e fica doente. Mas o foco poderia estar na forma como o trabalho pedagógico é conduzido, dentro dessa sala de aula. Um estudo do Banco Mundial comparou o trabalho das escolas, o trabalho pedagógico nas escolas brasileiras com as escolas do Chile, particulares e públicas. Aqui, particulares e públicas, e com Cuba, que são só públicas. E o que se constatou nesse estudo do Banco Mundial é que nas nossas escolas havia muito mais trabalhos de grupo, trabalhos feitos em grupo pelas crianças, com pouca ênfase na aprendizagem individual do aluno, naquele desafio que vai representar um esforço cognitivo para aquele aluno. O resultado é que, e isso comparado com o Chile hoje tem índices muito altos. Cuba, não obstante ser um país pobre, também tem índices muito altos. Então, nós estamos vendo, o professor Cristóvão está falando do nível macro. Eu acho ótimo que ele fale nisso, porque o senhor é senador, o senhor pode falar bem nisso. Mas a gente tem que olhar também para o nível micro, o que está acontecendo dentro das salas de aula. E aí é que vem a responsabilidade também. Os senhores são educadores, são professores, exerceram a profissão dentro de uma outra realidade histórica, ou seja, uma época em que o professor tinha prestígio.
até mesmo o professor da sala de aula, as professoras normalistas, ainda da década de 50, 60 e um pouquinho do início da década de 70. Hoje o professor não tem mais qualquer incentivo, a professora também não tem mais qualquer incentivo. Como incentivar e formar e atrair para a carreira professores que vão ensinar as nossas crianças? Primeiro, nós vivemos uma sociedade em que o salário é determinante. Sem salário bom para professor, não vamos ter 2 milhões de professores bons. Pode ter um ou outro por um excesso de vocação. No Brasil, e eu faço essa experiência quando eu vou à escola, ensino médio, pergunto, quem é que você quer estudar? Tudo quer ser advogado, um ou outro engenheiro, médico. Eu não sou numa escola boa dizer que quer ser professor. O que não atrai é o salário baixo. Segundo, uma seleção muito cuidadosa. E aí não é só com teste de múltipla escolha, para ver a vocação. Porque se a gente pagar muito alto salário, sabe o que vai acontecer? Vem gente sem vocação, só para pegar o salário. Aí já começa fazendo outro concurso. Então tem que ver a seleção. Terceiro, dedicação exclusiva. Professor que faz outros bicos não vai ser um bom professor. Ele tem que ser professor, fazer pesquisa, mas se ele começa a ter outras atividades ou dar aula em muito lugar, não vai ser bom. E quarta, avaliação. Se você não avalia o professor, é porque não dá valor à educação. Agora, diante de uma realidade em que nos municípios do Nordeste, da região Norte, por exemplo, lá nas localidades mais distantes, em que não há professor formado, não há professora formada, e que são professores leigos, como atacar esse problema e colocar nessas escolas pessoas qualificadas, com formação, com vocação? Como, professora? Olha, a questão da formação do professor é crucial. Porque, é claro, eu concordo, o professor tem que ganhar bem, o professor tem que ser respeitado, o professor não pode sofrer violência nem moral nem física dentro da sala de aula, como vem sofrendo, mas nós temos, isso tudo é o preliminar, nós temos que cumprir essas exigências, mas nós temos também de formar bem o nosso professor. E para formar bem o nosso professor, nós precisamos de cursos que efetivamente trabalhem, que efetivamente façam esse trabalho. Um aspecto que parece-me que o Congresso Brasileiro já está atentando para essa questão, e o MEC também, é a questão do estágio dos professores. Os países nos quais a educação é de primeira qualidade oferecem um sistema de estágio muito eficiente. Nós não temos aqui a residência médica, nós não temos o trabalho, aqueles anos em que os médicos recém-formados ou que vão se formar, trabalham sob a supervisão de médicos mais experientes, etc. No magistério não pode ser diferente, não. Não é arrebanhar o professor, dar a ele 1, 2, 3 anos e jogá-lo na sala de aula. É preciso que haja um estágio supervisionado. Cito novamente, em Cuba isso é fundamental. Há escolas preparadas para receber os professores, novos professores, que vão efetivamente se familiarizar com aquelas tarefas de dar aula. Então, nós temos os nossos cursos de formação que nem sempre provém uma boa formação para o professor, e nosso estágio geralmente é muito negligenciado. O nosso professor tem que ter uma boa formação, não é? Agora, eu vou responder diretamente a sua pergunta. Só tem um jeito, além de fazer tudo isso, de mandar professores bons, mesmo para cidades menores e mais pobres. Federalizando. Por isso que eu defendo que a verdadeira mudança hoje é criar um sistema educacional novo. E o atual vai se acabando, enquanto a gente vai implantando um novo. O que Brizola chamava de CIEPS, só que hoje a gente precisa de um novo nome, hoje é outra concepção. Mas é um sistema novo. O sistema velho não vai mudar a realidade. Senador, quando começou a se falar em royalties do petróleo, do pré-sal, o senhor lançou um projeto aqui no Senado que previa a destinação desses royalties do petróleo do pré-sal para a educação.
de uma forma gradativa, seria constituído um fundo, e esse fundo, nos primeiros 10 ou 15 anos, não me lembro bem, seria bloqueado e apenas os dividendos seriam disponibilizados para que não fossem exauridos esses recursos. Agora, a presidente Dilma lançou a ideia de utilizar os royalties do pré-sal para a educação. Parece que uma distância entre aquilo que está sendo proposto agora pela presidente e aquilo que o senhor propôs anos passados. E, por outro lado, municípios como Macaé, como Campos, que vêm recebendo royalties do petróleo, não do pré-sal, mas em nada, parece que nada ou muito pouco mudou a realidade, inclusive a realidade educacional. É verdade. Queria que o senhor falasse sobre isso. Primeiro, eu realmente entrei nesse projeto em 2008. Foi logo no começo, quando foi o pré-sal. Mas eu coloquei com medo. Porque o pré-sal, gente, está criando uma ilusão nesse país. Quem garante que vamos conseguir explorar petróleo a 7 mil metros? Quem garante que o preço vai ser bom? Quem garante se ainda vai estar se usando muito combustível fóssil ou já vamos estar em outros meios? Educação não pode esperar o pré-sal. Tem que ser já. Agora, sobre o projeto da presidenta Dilma, tem duas coisas absolutamente indecentes. Uma é que o dinheiro vai sair do pré-sal e vai direto. Tem que criar um fundo, porque o pré-sal, se existir mesmo, acaba. Tem que criar um fundo, e aí você usa a rentabilidade. Mas o mais grave é que a presidenta está dizendo que vai colocar 100%, mas o projeto dela só põe 20%. Sabe por quê? Porque ela está defendendo 100% do dinheiro que a União recebe. Mas a União só recebe 20%. 80% vai para o município e para o Estado. Então, não vão usar 100%. Vão usar 21% a 100%. Então, é uma mentira. É uma mentira o que estão dizendo na medida provisória da presidenta de que 100% do royalties irá para a educação. 20%. Nada mais que 20%. Porque vai deixar os estados usando para... Eu fui um desses numa cidade que tem royalties, que fez um cemitério maravilhoso. Eu fui lá, eu vi, não vou dizer a cidade aqui. Sabe uma coisa, eu acho bom que a gente não tem o pré-sal ainda, porque se tivesse, os estádios da Copa iam ter ar-condicionado. Garanto isso, em vez de botar na escola. Então é bom esse projeto que eu apresentei, junto com o senador Aloysio Nunes, não é só meu, antes junto com o senador Tasso Gereissati, antes sozinho, foi evoluindo, mas não podemos esperar o pré-sal, tem que ser já. E o projeto da Dilma não põe 100%. É mentira isso. Professor, eu vou fazer uma pequena provocação aqui e vou perguntar à senhora a respeito de uma ideia que foi lançada aqui no Congresso pelo senador Cristóvão Buarque, que é no sentido de responsabilizar, fazer que os pais dos alunos participem mais, criar uma obrigatoriedade de que pelo menos a cada semestre eles compareçam a 2 reuniões de pais e mestres, reuniões da comunidade escolar. Como a senhora vê essa ideia e que crítica a senhora faria sobre isso? Bem, eu em princípio, eu gosto muito da ideia. Já vou dizer por quê. A única crítica que eu faria era uma forma de operacionalizar esse controle sobre a família, sobre essa participação da família. É a única crítica, porque o que a proposta traz é muito saudável. Não, as pessoas nem têm muita ideia, talvez, nem têm muita percepção da importância que a participação da família tem no aproveitamento escolar das crianças. Se aquela família for uma família de classe média, cujos pais puderam estudar, ela tem uma participação na medida em que ajuda a ir letrando a criança já vai penetrando nesse universo de letramento. Se a família é constituída por brasileiros que não tiveram essa oportunidade, ainda assim, a contribuição da família, a participação da família é essencial. A escola precisa contar com uma parceria positiva da família. A família incentivando o aluno a frequentar, a família incentivando o aluno a ter bom comportamento. É aquele clima disciplinar que no Brasil já está se tornando um problema gravíssimo. Então, eu cumprimento o senador por essa iniciativa que eu já não me lembrava dela. Mas, enfim, é uma iniciativa benéfica, porque está
dizendo à sociedade: não basta que você matricule seus filhos na escola. Legal, por força de lei, ele tem que matricular o filho na escola. Mas não é só entregar o filho na escola. Ele tem que entregar o filho na escola e depois acompanhar, estar presente, incentivar, certo? E, principalmente, dar apoio ao professor, ao diretor da escola. Ou seja, não há nenhum caráter punitivo nessa iniciativa. Não. Tem punitivo mesmo, minha proposta. Eu não vejo, se não não. for, se não for, tem que ter uma punição. Se eu não for votar, eu pago multa. Temos que levar os pais para a escola. E como eles não vão ainda, eu coloquei meu projeto que multa, se não for, uma vez por ano. O erro desse projeto devia ser uma vez por mês. Agora, mais grave, o governo da presidenta Dilma está contra esse projeto. Eu botei que os pais da Bolsa Família, para receber a Bolsa Família, deveriam uma vez por ano. O governo é contra. Como é possível um governo que fala em educação ser contra a exigência dos pais da Bolsa Família, que recebem o dinheiro porque seu filho vai à escola, cobrar uma vez por ano? É que eles dizem: é longe da escola. Se a escola é longe da casa, então o governo está ruim, porque a escola tem que ser perto da casa. Depois, que é um sacrifício grande. E na escola do filho é um sacrifício, gente. Não dá para dizer isso. Eu acho que, na verdade, é porque não quer que os pais façam nada para sentirem que estão recebendo um favor do governo. Infelizmente, nosso tempo terminou. Ficaríamos aqui por muito mais horas conversando e absorvendo as experiências de vocês. Agradeço a presença dos dois. Cidadania conversou com o senador Cristóvão Buarque e com a professora Estela Bortoni sobre o tema Ensino Fundamental. Mande suas críticas e sugestões para nós. Se quiser, você também pode baixar uma cópia deste ou de qualquer outro programa da TV Senado. O endereço eletrônico é www.senado.leg.br/tv. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.